Olá, tudo bem? E aí, pessoal, como vocês estão? Ayrton Rocha, mais uma vez, com Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Lembrando, pessoal, tem amigos aí, ó, parente que teve experiência fora do Brasil, ou imigrante. Tem um amigo que é imigrante, que mora no Brasil, qualquer lugar do mundo, manda um contato pra gente. Vai ser um prazer entrevistar ele aqui, tá? Lembrando, ó, deixa o like, ativa o sininho da notificação e se inscreve no canal. Muita visualização aí e pouca inscrição. Se inscreve no canal, ajuda a gente. Ó, vou dar um tempinho aqui para você ir lá, tá? Vai lá. Já foi? Se inscreveu? Isso aí. Agora, dito isso, eu vou falar uma coisa importante para vocês. Sabe para onde nós vamos agora? Para a Inglaterra. Nós vamos para a Inglaterra e tem um cara, um carioca, vai contar essa história para a gente na Inglaterra. Brasileiro tem em todo lugar do mundo, né? Vou chamar ele para vocês. Vou colocar aqui na tela. E ó, e aí, querido, tudo bem? Opa, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora que vocês estão assistindo isso daí, mas aqui são 10h30 da noite na Inglaterra e é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo meu. Se apresenta pro pessoal, fala de que lugar do Brasil você é, o que você fazia no Brasil antes de ter essa ideia aí de imigrar. Prazer mais uma vez. Meu nome é Vinícius Martins, eu tenho 47 anos de idade, sou original do Rio de Janeiro, nascido no bairro de Olaria, na clínica Dr. Balbino, uma clínica famosa lá em Olaria. Fui retirado da barriga da minha mãe pelo Dr. Balbino, que era uma clínica famosa lá, subúrbio do Rio de Janeiro, e muito orgulho de ser carioca da Gema. Bom, como é que começou a minha jornada? Na verdade, eu vou falar um pouquinho a respeito do que eu fazia no Brasil, para depois a gente falar sobre a minha jornada. Ok. Então, no Brasil, eu tinha aberto uma empresa de transporte com esse ramo de turismo no Brasil, né? E estava indo muito bem com a empresa de transporte, chamava Viniza Transportes. E comecei sozinho, aí contratei um outro motorista e fui crescendo, crescendo, até chegar ao ponto de eu ter 9 veículos. Eu tinha secretário, financeiro, tinha garagem, lava-jato, tinha tudo que tomava conta da minha empresa de transporte, toda uma estrutura de transporte e logística formada. Foi aí que apareceu a nossa digníssima Uber. E você vai Opa. falar assim, pô, o que a Uber tem a ver com esse rapaz? Bom, Aham. a Uber, quando ela chegou no Brasil, ela chegou em 2014. Eu tinha aberto minha empresa em 2010. Quando a Uhum. Uber chegou no Brasil, ela não era ninguém. Ela simplesmente, tipo assim, ninguém conhecia ela. E eu lembro como se fosse hoje. Eu peguei dos meus 9 carros, eu coloquei 6 para trabalhar na Uber. Aham. 6. E a Uber pagava R$ 90 a hora parada. A gente ficava 10 horas parada, ganhava R$ 900 no dia. Eu consegui fazer uma grana boa. Porém, por sua vez, a palavra começou a passar de boca a boca. Começaram a ter mais motoristas na Uber. A Uber começou a diminuir o número desse 90 caiu para 60, 60 caiu para 30. Chegou ao ponto dela não te pagar mais e começar a te cobrar uma taxa, que era o grande objetivo que ela tinha. Mas eu posso dizer com muito orgulho que eu fui um dos primeiros. Quando a Uber lançou no Brasil, ela tinha 23 carros no primeiro dia. Dos 23, eu tinha 6 lá Olha. dentro. E essa foi minha trajetória. Só que não deu para competir com a Uber. Né? Um transfer que eu fazia, que eu pegava o cliente no aeroporto e levava para Copacabana, que custava cerca, na época, de 100, R$ 120, a Uber fazia por 48, 46. Sim. Então, não tinha como competir. Então, isso acabou diminuindo bastante o volume de serviço. E aí eu encontrei um mercado muito bom, que é o mercado offshore, que é o mercado das plataformas, de Petrobras. E eu comecei a trabalhar para um navio gerou para outro. Eu prestava serviço de transporte para aquelas pessoas que ficavam embarcadas naquelas plataformas, ficavam 14 dias lá fora Aham. e fazia o que eles chamam da famosa troca de turma. O que é a troca de turma? O pessoal que está lá na plataforma durante 14 dias, tem gente 14 dias em casa descansando. Então, eu tinha que fazer essa troca. Então, eu prestava esse serviço de transporte. Aí veio o mensalão da Petrobras. Você fala, o que o Hum. mensalão da Petrobras tem a ver com esse cara? Pelo Tudo a amor de ver, tem Deus, tudo a eu não tenho ver. nada a ver. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Mas em maio de 2015 veio o mensalão da Petrobras. E a imagem da Petrobras foi lá para baixo. Então, eu trabalhava para 12 navios indiretamente da Uhum. Petrobras. Desses 12, 11 navios romperam o contrato com a Petrobras e, naturalmente, me deixaram na mão. E aí foi assim que a Avenida Transporte começou a cair. Eu vendia um carro, segurava um tempinho, vendia outro, mandava um funcionário embora.
Tive 2 funcionários que me colocaram na justiça, perdi uma prata, faz parte, enfim. E tendo em vista que não tinha mais para onde ir, eu tive que fechar as portas da empresa, levei o escritório para dentro de casa e comecei a procurar emprego. Aí, nessa procura de emprego, arrumei um emprego na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, por intermédio de um vereador. Me colocou um desses cargos que os vereadores têm, me colocou cargo nominal, se eu não me engano, não me lembro agora o nome que dá. E me deu um cargo lá e eu ficava trabalhando na Barra da Tijuca, mas o salário era muito baixo. Então, não valia a pena, ficou muito difícil para mim. Foi aí que eu migrei. Aí começa a minha história de imigração, porque eu não conseguia mais sustentar as minhas despesas fixas com o salário que eu ganhava na prefeitura. E eu tenho um primo que mora nos Estados Unidos. Ele falou, cara, vem para cá. E aí, pô, a gente dá um suporte para você inicial. Meu primo que você conheceu, Fernando, tá? E ele me ofereceu 60 dias na casa dele sem pagar nada, e graças a Deus eu não precisei usar os 60 dias, usei só 30, eu já falava inglês. Então, acabou que eu consegui um emprego, acabei saindo e tocando a minha vida na América com a minha esposa. Mas, aonde a Inglaterra entra na história? Estava tudo muito bem nos Estados Unidos, não pretendia sair dos Estados Unidos para nada, Você já mas tinha eu visto tenho. já? Você já tinha visto? Foi difícil ser visto para os Estados Unidos? Boa pergunta, né? Eu entrei nos Estados Unidos como turista, tá? Aham. Como a maioria das pessoas fazem. Minha esposa teve o primeiro visto dela negado, e aí a gente esperou mais uns 6 meses para poder aplicar. Tivemos uma orientação de um profissional e acabou passando, a gente entrou como turista. E nos Estados Unidos, quando você está lá os primeiros 6 meses, é muito comum você pedir uma extensão de visto. Aham. Você pede uma extensão de visto, raramente eles negam, eles estendem o seu visto para mais 6 meses, e aí o que praticamente te dá um ano de Estados Unidos. Após Uhum. essa primeira extensão, se você pedir uma segunda extensão, o negócio fica mais estranho, porque eles começam a perguntar para você. Pronto. Então, essa primeira extensão é muito bem vista, mas quando você pede a segunda, eles começam a te fazer pergunta: olha, mas você já está aqui há Uhum. um ano, para que você quer estender novamente? Será que você não viu o que você queria ver? E aí a gente aplicou para um visto de estudante para minha esposa, que precisava estudar, só que estava na época do Covid. Então, tipo assim, o protocolo foi dado para a gente ficou legal, não fiquei em momento algum, eu fiquei ilegal nos Estados Unidos, porque eu sempre tive o protocolo, mas a resposta do visto dela levou mais de um ano para sair, por conta do Covid. Então, tinham muitos Aham. processos que ficaram lá enrolados, e acabou que eu recebi uma notícia do meu advogado, porque aí chega a Inglaterra na história, né? Que eu precisava entrar na Inglaterra até o dia 31 de dezembro de 2020. Eu perguntei por quê. Ele me Uhum. explica, porque a rainha Elizabeth, antes de falecer, ela assinou lá um documento que era chamado de Brexit. E o Brexit tirava a Inglaterra da União Europeia. Uma briga de anos, enfim, mas acabou acontecendo isso. E, bom, eu não queria perder os meus direitos de cidadão italiano, de cidadão europeu na Inglaterra. Tem uma Aham. bandeira da Inglaterra tatuada aqui, tem uma bandeira da Inglaterra e um mapa do Brasil, não dá para ver aqui direito, mas enfim, eu sempre soube que eu queria voltar para a Inglaterra um dia, não planejava voltar, mas fui forçado a voltar para não perder o meu direito. E aí entrei aqui e hoje eu vivo o que eles chamam de pre-settle statement, é o status, né, de pre-settle, e eu preciso ficar aqui 5 anos dentro desse pre-settle, e eu tenho 4 anos agora. Quando eu completar o quinto ano, eu mudo de pre-settle para settle. E o settle é o que eles chamam de indefinite remain to live. É como se fosse o green card da América. Então, quando eu completar 5 anos, eu já posso até aplicar para a cidadania britânica, mas não é o caso, que eu acho que não necessito disso. Mas eu poderia sair da Inglaterra e poder voltar para a América, que eu tenho um sonho de voltar para a América e voltar para lá, porque eu nunca tive vontade de sair de lá. Ah, então, aí você teve que voltar para a Inglaterra porque você tinha passaporte europeu, é isso? Você era algum cidadão europeu? Positivo, eu tenho passaporte italiano, então sou cidadão europeu e eu não queria perder esse direito. Caso eu não entrasse na Inglaterra até a data limite que tinha sido dada, eu ia ser apenas um turista na Inglaterra. Então, hoje eu tenho todos os direitos aqui, eu posso entrar e sair do país a hora que eu quiser, entendeu? Benefícios do governo, direito de trabalho e tudo mais.
o que eu não teria se eu não tivesse entrado aqui até antes daquele tempo. Engraçado que, quando meu advogado, eu estava nos Estados Unidos e meu advogado me deu essa notícia, eu me lembro como se fosse hoje, era dia 12 de dezembro. Eu tinha 19 dias, praticamente 19 dias, para deixar tudo para trás nos Estados Unidos. Deixei 2 carros para trás, graças a Deus, meu primo vendeu e depois enviou o dinheiro para mim. O depósito da minha casa que eu morava, $2.400 ficaram para trás porque eu não eu quebrei o contrato. Uhum. Enfim, eu tive que vir correndo para cá. Meu cachorro teve que ficar nos Estados Unidos. E foi uma história grande. Essa história é grande. Cara, mas então você já estava praticamente estabilizado nos Estados Unidos já, né? Sim, trabalhava numa empresa de gerente de operações de casas de holiday vacations home e tava tudo, minha esposa trabalhava, tava tudo estabilizado, não imaginava, não pretendia sair de lá. Meu plano era ficar lá um bom tempo para depois, quem sabe, um dia voltar para a Inglaterra. Mas aconteceu isso e aí Papai do Céu teve que desviar o nosso caminho e eu não vou nunca duvidar dos passos dele, eu segui o que ele mandou. Então você já tinha desfazido de tudo já no Rio de Janeiro. Você foi para os Estados Unidos já com foco de morar lá, então. Sim, já fui para os Estados Unidos com foco de morar lá. Eu me desfiz de tudo, me desfiz da empresa, fui me desfazendo dos carros, todos os funcionários, acertei tudo. Fiquei devendo gente no Brasil, mas naturalmente depois eu consegui, com o meu salário nos Estados Unidos, honrar, entendeu? O que eu precisava honrar, deixar o meu nome tranquilo lá. Meu nome ainda ficou sujo por conta de umas despesas de carro, de automóveis, mas enfim, depois a gente conseguiu regularizar isso. Então, e aí me conta agora essa situação. Você está lá nos Estados Unidos, recebe a notícia que tem que sair e ir para Londres, ou desculpa, Londres para Inglaterra. Você tinha já familiaridade com a Inglaterra, já tinha amigos lá para você chegar lá, ter um lugar para você morar? Como que foi isso? Então, tem uma parte da minha história que eu acabei não contando. Antes de eu montar a minha empresa de transporte no Brasil em 2010, eu já havia vindo para a Inglaterra. Então, eu morei na Ah, Inglaterra de 2002 a 2009. 2002, 2009. Eu já tinha morado aqui por 7 anos. Tá? Então, eu já conhecia, já tinha um network todo montado aqui, já conhecia gente. Quando eu cheguei aqui, eu não cheguei para ficar na rua, eu simplesmente já cheguei na casa de um amigo que me cedeu a casa dele, eu fiquei 15 dias na casa dele, aí já conheci um landlord que é a pessoa que é o proprietário das casas aqui, e aí já rapidamente arrumei uma casa para eu ficar, ou seja, com 15 dias na casa de um amigo, já saí. Só que quando eu cheguei aqui, estava acabando a pandemia. Então, tipo assim, aham. foi uma situação complicada. Mas depois eu conto a história da Inglaterra. Mas para refletir o que aconteceu nos Estados Unidos, quando eu recebi a notícia, foi uma decisão muito difícil. Meu cachorro não pôde vir, eu tive que vender tudo conforme eu falei. Foi complicado, não foi uma decisão fácil, mas ela precisava ser tomada. Foi meio que um terremoto, né, acontecendo, mas a gente acabou tomando a decisão e vindo para cá. Tá? E aí, chegando aí, você nesse período, você fez um contato. Ó, pessoal, tô tendo que chegar aí, vou ter que sair daqui do América, vou ter que ir aí. E aí o pessoal já foi agilizando algumas coisas para você. Você chegou, já ficou na casa do primo, né, que você falou. E como Não, que foi esse foi recomeço, cara? quando eu vim para cá em 2002, que eu fiquei de 2002 a 2009, eu sempre morei nessa mesma cidade que eu moro, que é uma cidade praiana, então é uma cidade que eu gosto muito, como eu falei, no litoral da Inglaterra. E 1 hora de Londres, você pega o trem, você está ali rapidinho e está resolvido. O transporte público aqui é sensacional. Dentro desses 19 dias, eu liguei para um amigo mais próximo, que eu sabia que me receberia, tá, o Nelson, a Fernanda com a família. Ele falou, cara, pode vir para cá, cara, na minha casa. E eu lembro como se fosse hoje, ele falava assim, pô, se você não vier para minha casa, eu vou ficar triste com você. Na verdade, ele não usou a palavra triste, ele usou outra, mas enfim, eu não vou falar porque a gente está aqui no canal do YouTube. Mas ele falou, cara, e ele me recebeu muito bem, então eu já cheguei tendo aonde ficar. E aí, por mais que a pandemia tivesse. Quando eu cheguei aqui, eu entrei dia 24 de dezembro. 24 de Olha, dezembro. Para muitos, Natal no Brasil, mas aqui na Inglaterra o Natal só é comemorado no dia 25. ok. Tá? Então, 25, dia 24 é um dia comum, o Natal é dia 25, e no dia 26 eles têm o Boxing Day, que é um dia que você abre, você vai almoçar com a família, você abre os seus presentes. Mas eu cheguei no dia 24, no dia 25, Natal, o governo instalou o que eles chamam de Tier 4, que foi o terceiro lockdown, fechou tudo. E eu
no passado, quando eu morei aqui de 2012 a 2009, eu era gerente de hotel. Eu sou formado em gerenciamento de hotelaria e turismo aqui na Inglaterra. Aham. Sempre fui gerente de hotel, trabalhei em 4 hotéis aqui na Inglaterra. Então, eu tinha o meu know-how todo era de hotelaria. Para onde que eu ia? Não tinha hotel, estava fechado. Sim. Restaurante fechado, tudo fechado. Eu falei assim, cara, o que, que eu vou fazer? Aí eu simplesmente eu peguei um cartãozinho que eu tinha da América, do Bank of America, do cartão do banco lá da América, que eu tinha um limitezinho de $1.000, um limite baixo. Comprei um Ford Fiesta 2007, Ford Fiesta 2007, e sentei e comecei a fazer delivery. Aqui é como tem nos Estados Unidos, tem o DoorDash, no Brasil tem o iFood, entendeu? Tem o Uber Eats também. Aqui eu sentei e comecei a fazer o que eles chamam de Deliveroo. O Deliveroo é como se fosse o iFood do Brasil. E Aham. eu comecei a dirigir com o meu Ford Fiesta e fui entregando, entrega aqui, entrega ali. Chegou fevereiro ou março, não me lembro agora, fevereiro ou março, eles começaram a abrir as portas, as empresas começaram a voltar a funcionar, e aí eu comecei a aplicar para alguns empregos. Como eu já tinha o inglês fluente, eu Uhum. simplesmente. A demanda estava muito grande, porque ninguém estava trabalhando, estava todo mundo em casa. Quando as empresas começaram a soltar as oportunidades, para você ter ideia, eu fiz 4 entrevistas e passei em 3. Olha. Eu fui aprovado para 3 empregos. Um deles eu pedi desculpa, que era uma escola, eu saí. O outro eu aceitei, que era recepcionista de um cassino, tá? Uhum. Só que eu já tinha aceitado um emprego na American Express, que é onde eu trabalho até hoje. Só que a American Express só ia começar, tipo assim, 2 meses ou 3 meses depois, por conta do Covid, eles estavam fazendo todo o treinamento online. E eu aceitei o emprego ali no cassino, comecei a trabalhar ali no cassino, sabendo que ali na frente eu ia precisar sair, porque a American Express era uma empresa muito com um nome gigante no mercado e eu não ia deixar essa oportunidade passar. E assim foi. Larguei o delivery, comecei a trabalhar no recepcionista no cassino. Quando chegou no cassino, chegou a minha hora do cassino, passou 3 meses, a American Express me convocou e eu estou até hoje. Eu trabalho no setor da American Express de Business Cards e eu sou Customer Service Representative. Eu atendo o telefone de quem tem o Business American Express Card. Quem tem o cartão Business, liga para o meu departamento. Não é quem tem o American Express cartão pessoal, só para quem tem o Business. Ah, Então, mas estou saindo já. Amanhã é meu último dia, por coincidência, que eu arrumei um outro emprego. E eu estou saindo aqui para trabalhar na prefeitura da cidade, um cargo de team leader, que é uma posição de líder, uma posição melhor, onde eu vou poder desenvolver um pouco mais as minhas habilidades de comunicativas, de habilidades de leadership skills. Como é que fala leadership skills? É de líder. Minha habilidade de líder. e, cara, muito interessante. E o que ajudou, acredito que ajudou muito você, foi seu documento europeu e a sua desenvoltura no inglês. Você já tinha um inglês bom, né? O network foi, sem dúvida, foi uma grande ajuda ter conhecido pessoas. Já conhecia meu landlord, já conhecia pessoas, já conhecia muita gente aqui. Não muita gente, porque muita gente já tinha migrado de volta, tinha saído daqui, mas eu ainda tinha bons amigos aqui. E, bom, foi suave, não foi tão difícil. O que estraga na Inglaterra é o clima. Cara, eu costumo dizer que se a Inglaterra tivesse o clima do Brasil ou o clima da Flórida, a Inglaterra seria o melhor lugar do mundo para se viver. E eu falo isso porque eu tenho referência. Eu morei Uhum. no Brasil, eu morei nos Estados Unidos e eu morei na Inglaterra. Então, os Estados Unidos é excelente, tudo muito bom, mas, por exemplo, se a gente fala de saúde nos Estados Unidos, é um problema. Todo mundo conhece. Tá? Eu tive um joelho machucado nos Estados Unidos, cheguei no hospital e queriam me cobrar $1.800 para tirar um raio-x. Foi algo tipo assim, foi uma batalha. Então, aqui na Inglaterra você tem a saúde, você tem a educação, você tem segurança, tudo isso faz parte do pacote. E se o tempo fosse bom, a Inglaterra seria o melhor lugar do mundo para se viver. Mas não é. Infelizmente, então, tem uma frase muito famosa aqui que é o It is what it is. Em português não fica muito bacana, que diz é o que é. Mas uma vez que você entende o verdadeiro significado do It is what it is, você não tem como mudar. Você quer que o clima seja bom, você muda de país, porque aqui não vai mudar. O clima vai ser sempre esse. Então, vai morar em Dubai, que é calor, vai morar no Brasil. Entendi. Cara, e é para você, eu acho que foi um choque, porque você saiu do Brasil, uma cultura, né? Uma cultura diferente,
você já tinha um breve conhecimento da cultura Inglesa. inglesa, né? Foi lá para, psicologicamente, focado em se adaptar à cultura americana, e são culturas totalmente diferentes, acredito eu. Me fala, como que foi lidar com essa diferença de cultura, do jeito americano, do jeito inglês? Cara, pô, eu morei na Flórida, então quem mora na Flórida não tem muito contato com o americano. Então, tem uma história engraçada que eu lembro uma vez que eu entrei numa loja para comprar um tênis e a pessoa olha para mim e sabe que eu não sou americano. Você tem um biotipo que não é Sim. de americano. Então, eu entrei falando inglês e a mulher simplesmente ela começa a falar espanhol comigo. E eu falei para você, você vai me desculpar, mas você fala português? Porque eu não falo espanhol, eu estou tentando falar inglês com você. Então, só para exemplificar para você, quem mora na Flórida não tem muito contato com isso. Só quem vai, de repente, para o Texas, quem vai subindo ali para Houston, aí vai ter um pouco mais de contato com o americano, tá? Mas a diferença de cultura é absurda, é absurdo. O americano, ele tem lá suas loucuras, tudo para eles é grande, é extra large, o cachorro-quente é grande, o hambúrguer é grande, as casas são imensas, as ruas são largas, e, pô, no Brasil a gente é acostumado com algo diferente. A gente tem muito mais dificuldade no Brasil. Na América é tudo mais fácil. As pessoas dizem que ela tem aquele sonho americano, chega lá e fica isso acabou há muito tempo, tá? Só deixando um recado para ir para os seguidores aqui do negócio de sonho americano, que está muito enganado quem pensa que vai para a América para ficar rico, para ganhar dinheiro. Tem que trabalhar muito. Você vai trabalhar o dobro do que você trabalha no Brasil, porém, o que você trabalha lá o seu dinheiro é valorizado, o seu dinheiro tem valor. Então, assim, a taxa que você paga, o imposto que você paga é revertido para você. Você vê isso nas estradas, você vê isso nas ruas. Então, realmente houve um choque cultural. Mas o maior choque é o inglês. O choque da Inglaterra é assim, é inevitável. O inglês é muito tempo, são by the book. Ele é muito by the book, ele é muito é o que está escrito no livro. Então, tipo assim, você não pode fazer nada de errado, que aqui eles são todos direitinho. Não tem, aqui não tem o jeitinho brasileiro. A gente não tem. Aham. Pra você ter ideia, eu vou contar já. O meu filho vai fazer 3 anos agora em janeiro, e ele está com um atrasozinho na fala. Ele tem um atraso na fala, o que muita gente diz que é comum e tudo e tal. E eu vou começar a trabalhar na prefeitura. E aí a minha mãe virou para mim e disse assim: meu filho, você vai trabalhar na prefeitura, não dá para você arrumar um jeitinho de arrumar uma consulta para ele? Eu falei assim: ô mãe, quando eu trabalhava na prefeitura do Brasil, você arrumava um jeitinho para tudo ali, você arrumava um amigo aqui, um amigo ali, fazia um favor e tudo mais. Aqui não tem isso, mãe. Eu sou só um funcionário da prefeitura. Eu pego o ônibus, eu faço tudo o que tem que fazer. Não tem isso, não. Então, aquela questão de diferença cultural do jeitinho brasileiro aqui não existe. Aqui o jeitinho brasileiro realmente pode te causar problema. E você já tinha essa adaptação, já tinha um inglês bom. E como foi a adaptação da sua esposa com a Inglaterra? Não foi. Me conta. Não foi, porque, cara, eu tiro a minha esposa do Brasil para ir para os Estados Unidos, Aham. morar na Flórida, entendeu? Um clima maravilhoso. Sol. Condomínio que a gente morava, porra, academia, piscina, hidromassagem, parquinho para criança, tudo é assim, um sonho, um verdadeiro sonho. E aí, por sua vez, eu tenho que vir para a Inglaterra por conta do meu documento europeu. Eu trago ela para um lugar onde as casas são centenárias, entendeu? Então, Aham. onde, pô, é tudo arcaico, é tudo antigo, tudo histórico. A Europa é histórica. Os Isso. Estados Unidos é moderno. A Europa é histórica. Então, vou morar numa casa que, porra, a luz, você tem que ir na lojinha, comprar luz, colocar uma chavezinha ali para a tua chave funcionar. Você tem que fazer um top-up, igual você faz o top-up do telefone, você coloca crédito, você tem que colocar crédito para ter luz dentro da sua casa. Então, pô, ela não se adaptou. Vem chegar no final do mês, a conta de consumo é pré-pago. Você compra como você quer consumir. Não, e acaba, você coloca, sei lá, 10 libras, isso vai durar, sei lá, talvez 12, 13 dias. Aí acaba no meio, ela está cozinhando, acabou a luz. Aí tem que ir lá na loja, pegar a chavezinha lá na loja, pedir para o cara colocar 10 libras de crédito, voltar a colocar, ativar para tudo funcionar. Então é meio histórico. Oh, rapaz, deu um bico aqui. Enfim,
Acabei de dar um bico aqui no tripé, mas tá tudo bem. Então, ela não se adaptou. Então, o clima aqui é ruim. A gente teve nosso filho aqui. Então, às vezes, quer levar o menino no parquinho. Durante o verão é fantástico, mas quer levar no parquinho, na chuva. A criança fica muito presa. E é um pouco depressivo aqui, cara. Eu não estou sendo injusto de falar isso, não. Eu sou muito grato à Inglaterra. Já mostrei minha tatuagem e tudo, mas assim, eu sou muito mais a qualidade de vida é melhor nos Estados Unidos, sem sombra de dúvida. Minha mulher não se adaptou e a gente está pensando em voltar para os Estados Unidos, porém, eu não quero voltar para os Estados Unidos no status de imigrante legal ou de turista. Então, a gente está tentando aí um visto, eu não estou aqui para falar de visto, não conheço, não tenho Aham, conhecimento, aham, mas existe um visto chamado EB3, que uma empresa te contrata, tem ali a empresa é seu sponsor, né? uhum. Então a gente está começando a estudar isso, falando com algumas consultorias e tentando viabilizar essa ida para ir já com visto e com o green card. Ah, legal. É porque, na verdade, assim, realmente esse tipo de adaptação, essas mudanças, mexe muito realmente com o psicológico, porque você, queira ou não queira, está acostumado, igual você saiu com o Brasil para um Brasil melhorado, porque Flórida ali é um Brasil adaptado na É América. um Brasil de primeiro mundo. É. É. E aí depois vai para a Inglaterra, é uma mudança meio radical, até pelo clima. É igual quem sai da Flórida vai morar lá na região de Nova York, Massachusetts, onde neva, ou você vai mudar para o Canadá, né? Que aí é o frio. E falar uma coisa para você, e questão de custo de vida, vamos aí, custo de vida aí. Relação do seu salário, quanto você ganha com o custo de vida na Inglaterra. Então, Porque você tem eu uma falar de referência, custo de desculpa te vida, cortar, mas você tem uma referência na América, você morou na América também. E eu aí você ia faz um falar exatamente isso. comparativo. Para Aham, eu falar de custo de vida na Inglaterra, eu vou dar uma préviazinha dos Estados Unidos. Por ok. exemplo, se você mora na Flórida, em Orlando, como eu morava, o teu custo de vida é mais baixo, porém o teu salário acompanha o teu custo de vida. O teu Ok. salário também é mais baixo. Se você opta em morar na Califórnia, tá? Você tem um custo de vida mais alto, você paga mais caro para viver, porém o seu salário também é mais caro. Se você ganha mais para viver. A mesma coisa na Inglaterra, tá? Eu moro no litoral, eu moro numa cidade no litoral, em Brighton, onde o custo de vida era supostamente mais baixo. E por que eu falo era? Depois da guerra da Ucrânia e depois da morte da rainha, a inflação mudou muito aqui. Aliás, não mudou só na Inglaterra, mudou no mundo todo. Mudou Aham. no Brasil, mudou nos Estados Unidos. Eu tenho família nos Estados Unidos, eu tenho primo, família nos Estados Unidos, e realmente a situação também lá não está fácil. Então, o custo de vida aqui, eu costumo dizer o seguinte: não me falta nada. Não me falta nada. Tenho comida dentro de casa, eu pago as minhas contas, mas eu também não consigo juntar um centavo. Eu não junto um centavo. Então, o que eu ganho de salário por trabalhar numa empresa como a American Express, conforme eu falei, é muito bom, tá? Mas a vida que eu levo, eu moro numa casa de 3 quartos, onde eu tenho um quarto com meu filho, eu tenho quintal, então eu poderia estar morando num flat menor, tá salvando um pouco mais, mas eu prezo muito o conforto da minha família. Então, realmente, eu não consigo salvar dinheiro hoje. Então, para salvar dinheiro, aí eu entro num tópico, se você me permitir falar, que eu converso muito com a minha esposa sobre isso, que é o seguinte: você precisa ter algo paralelo ao que você faz, tá? Você pode estar vendo, você está vendo um banner aqui atrás você está vendo um banner de um suplemento, é um suplemento de alta performance que eu tenho, que eu criei. Vou contar essa história para você daqui a pouco, se você me autorizar, Ok. tá? Mas, pô, se eu não tiver algo paralelo, como por exemplo, se eu sair do trabalho e não fizer um deliveryzinho para ajudar na minha renda, não me sobra nada. Se eu só trabalhar e voltar para casa com meu salário, eu pago minhas contas, boto a comida dentro de casa e não sobra dinheiro. Tá, eu entendi. Mas o custo de vida aí, que normalmente fala da América e fala daí, o custo de vida não é referente à alimentação, é referente a despesas de imóvel, aluguel, não é isso? Esse tipo de gasto, não é isso? A América foi feita para consumir, para consumidor. A América é o lugar para comprar. Se você está nos assistindo aqui agora, você quer comprar, você vai para a América.
Que lá é o lugar de comprar. Aqui você não compra. O iPhone que você compra lá é diferente. É o mesmo iPhone, mas aqui é mais caro. Porque a Uhum, moeda aqui é mais valorizada. Não é que o dólar seja ruim, é que a moeda aqui é mais alta. Então, uhum. o custo de mercado aqui era um, hoje é outro. Tudo mudou de alguns anos para cá por conta das circunstâncias mundiais que a gente está vivendo. Tá? Mas antes eu ia no mercado fazer uma compra semanal, eu gastava tipo 50, 70 libras numa compra semanal. Hoje, essa compra semanal não é menos de 150 libras. Aham, Então, quase dobrou, praticamente dobrou já. dobrou o custo de alimentação. E, naturalmente, o mercado imobiliário também aumentou. Então, os aluguéis. Você tem ideia? Em Brighton é uma cidade muito procurada pelos estudantes, por conta de universidade, por conta da praia, por conta. As pessoas que moram em Londres, elas vêm passar o final de semana em Brighton. Aqui é um lugar de lazer. Então, o que acontece? Eu comecei a procurar aluguéis fora de Brighton, mas não em direção a Londres, para as laterais, ainda dentro do litoral. E aí, vários corretores falaram para mim, assim, o que você está tentando fazer, todo mundo está fazendo. Então, o que acontece? As regiões laterais começaram a ficar tão caras quanto Brighton. Então, tudo se igualou. Hoje, tudo se igualou. Você sai para um lado, sai para o outro, está tudo igual, está também, estamos quase equiparado a Londres. Ah, nossa. Ah, e então, e comparado agora ao custo de vida que eu estava perguntando, referente ao salário. Na América, a gente sabe que as pessoas normalmente ganham por hora, hora trabalhada, né? Fecha um contrato, mas independente de quem tem contrato ou quem não tem contrato com uma empresa, é hora trabalhada. Qual que é a média de hora trabalhada, é por hora trabalhada, é um salário fixo na Inglaterra? No passado, quando eu morei aqui lá em 2002, era 5,60 libra a hora. E Uhum, isso tinha uma variação, porque se você é menor de 18 anos, você ganhava um valor, se você é maior de 21, você ganhava outro. Então, eu não me lembro ao certo agora. Mas hoje, eu não sei direito, eu teria que fazer uma pesquisa, mas eu tenho quase certeza que é 11,62 libras por hora. Tá? Isso se você for abaixo de 18 anos, se for acima, aí é 12,89, alguma coisa assim. tá, É na tá. casa dos 12 libras por hora. Tá? Isso a gente está falando de McDonald's, a gente está falando de empregos. é, Ninguém pode pagar menos do que o mínimo exigido pelo Ok, governo. aham, Tá? ok, ok. Mas outras empresas, como recepcionista de hotel, vai pagar um valor a mais, vai pagar um valor diferente, mas também paga o mínimo. Dependendo se você é housekeeping, se você trabalha na recepção ou se você é um bartender. Então, cada profissão vai ter um mínimo equiparado, mas o mínimo salarial é na casa dos 11, 12 libras por hora. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que ganha aí 12 libras por hora, como que funciona? A pessoa pode trabalhar livre, fazer hora extra quanto ele quiser, ou tem, igual ao Brasil, uma carga horária máxima semanal, mensal para a pessoa trabalhar? Você tem o que eles chamam de part-time e o full-time, né? Que é o meio período e o período inteiro. Então, part-time são 20 horas semanais e o full-time são 40 horas semanais. Então, você teria que ter empresas para American Express, eu trabalho 7 horas por dia, mas na verdade são 8 horas porque uma hora de almoço não conta, então eles não pagam a sua hora de almoço. Então, Uhum. são 8 horas por dia, que seriam 40 horas, menos essas horas, dá 35 horas por semana, que é o que eu faço hoje. Então, você tem que calcular, vamos fazer uma média aí de 10 a hora, se a gente fizer 10 a hora, 40 horas semanais, você está ganhando 400 libras por semana. 400 libras vezes 4, 4 vezes 4, 16. Você ganha 1.600 libras no mês. Mas aí, estou fazendo uma conta redonda, Ok, tá? Não é ok, isso, ok. só para ter uma ideia. Tá aí tem dedução de táxi. Então, você acaba levando para casa, desses 1.600, você leva, sei lá, 1.300, 1.350. Isso é o que você faz. Aí, nego pira, nego pensa assim, porra, 1.300 libras, vou multiplicar por 7, porque a libra tá 7 no Brasil. Porra, tô levando 10 pontos para casa. Porra, vou para Inglaterra para trabalhar. Entendeu? E realmente não é assim que funciona. Não, porque aí você gasta você não gasta, você gasta em libras, você não tá trazendo o dinheiro para o Brasil, você está gastando em libras, você ganha em libra e gasta em libra, que é, vamos dar um exemplo, um cara solteiro, um casal chega aí, um trabalhando, ou um cara solteiro chega aí, um trabalhando, 1.300 libras, ele paga o que de aluguel?
que ele O cara, consegue? aqui acontece muito isso. Eu tenho amigos aqui que são motoqueiros, trabalham de delivery, né, fazendo delivery de moto, e eles vêm para cá solteiro. Não tem eu tenho uma frase, não tem um passarinho para dar alpiste. Ele não tem um passarinho para dar alpiste. Não tem que pagar nada para ninguém. Solteiro, ele aluga um quarto em torno de 500, 600 libras, um quarto de solteiro, 500, 600 libras. Ele aluga a motoca dele, porque ele não tem documento. Então, ele aluga a motoca dele, ele paga o aluguel da motoca e ele vai, paga a conta, aluga o aluguel da conta do delivery também. Então, ele tem uma despesa fixa aí, bota aí de 700 libras, tá? 500 do quarto, 80, 100 da moto, mais 80, 100 do aplicativo. Ele tem uma... Fora que ele vai comer um pouquinho, então, tipo assim, bota aí uns 800 libras. Ele faz isso em uma semana de trabalho. Ele senta a bunda na moto e ele vai trabalhar cerca de 8 a 10 horas por dia, ou talvez um pouco mais. Mas não esquece que ele está pegando chuva, vento na moto, vento frio e tal, mas ele está ali entregando a tua comida dentro da tua casa. Então ele vai lá, é um serviço muito valorizado. Mas ele vem para cá como um cara solteiro, aluga um quartinho, aluga a moto, senta, ele faz 1.000 libras por semana. 1.000 libras por semana. Tá? Mas eu não tô encorajando ninguém a fazer Aham. isso, não. Tá? Não tô aqui, que fique claro, é errado, tá? É ilegal, os caras trabalham ilegal, mas enfim, o cara está dificuldade, ele vem para cá e ele faz 1.000 libras por semana. E você pega 1.000 libras por semana, ele tira o custo dele, sobraram 3 semanas para ele levar com dinheiro para o Brasil. Ou seja, um motoqueiro fazendo delivery ganha mais do que eu trabalhando na American Express. Tá? E aí, mas ele tem todo o risco, porque é óbvio que se ele tiver documento, ele tiver ilegal, ele vai realmente, ele consegue um emprego melhor, Positivo. né? Positivo. Aí ele pode ter aí uma CNH, não sei como funciona, a burocracia CNH, ele pode comprar a motoca dele, ele já se livra de algumas taxas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ele pode financiar a moto dele, ele pode, com certeza, ele pode minimizar esse custo. Se ele tiver documento, aí as possibilidades são inúmeras, as possibilidades que ele tem. Mas o que não tem documento, ele, naturalmente, ele faz o dinheiro de qualquer forma. Até mesmo o cara que tem documento, se ele optar em trabalhar fazendo delivery, ele pode. Acontece que o delivery ele é autônomo. Então, você, como delivery, se você Deus me livre, guarde, aconteceu com você, bateu de moto, você tem que ficar 3 semanas parado, você não recebe. Você sofreu um acidente, quebrou a perna, você fica em casa, você não recebe. Então, eu, por exemplo, eu tenho, eles chamam de sick pay, né? Eu tenho assistência médica, dentária, tenho tudo isso por conta de eu trabalhar numa empresa, numa multinacional. Mas eu ganho menos do que os caras que fazem o delivery, que não tem férias pagas, por exemplo, quer dar uma volta aqui na Europa, quer ali na França, quer na Espanha, quer dar uma passeada. Se eles pararem de trabalhar, eles não ganham. Mas eles trabalham, 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 juntam dinheiro e viajam. Aham. E a mim, você tocou num assunto muito interessante. E aí, não sei se você sabe me dizer, né? Porque graças a Deus você teve a documentação europeu e tal. Um imigrante aí, alguém que chega aí, tá aí, chegou, conseguiu o visto, né? De turista, que tá aí turistando, decide ficar. Essas extensões de visto, igual tem na América, essas mudanças de status, como funciona? Na Inglaterra a mesma coisa ou é mais difícil? Aqui é muito mais difícil de você conseguir esse tipo de extensão de visto. Temos que lembrar que a América é um continente imenso e a Inglaterra é uma ilha, um ovinho. Então, a Inglaterra é muito mais fácil de controlar. Tá? Então, o que fazia-se no passado, que eu não me lembro agora, não posso afirmar se isso acontece hoje, a pessoa entrava aqui como turista, ela tem 6 meses aqui dentro, quando batia 5 meses e 20 dias, 5 meses e 29 dias, ela pegava, pagava uma excursão ou comprava um avião, ia na França, ia dar uma passeada em Paris, tirava foto lá e voltava para cá. Quando ela voltava para cá, ela recebe outro carimbo no passaporte, tem mais 6 meses aqui dentro. Porém, isso vai muito do oficial de imigração que vai passar ali no guichê ali, que vai perguntar para você, ué, tá fazendo o que aqui? Então, existiam umas táticas no passado, entra por aqui, vem no domingo, que não sei o quê e tudo mais, que eu não sei como é que isso funciona, mas Tá, dizem que funciona. tá, ok. E aí, para então, esse pessoal aí, vamos lá, eu consegui entrar, não estou deixando bem claro que não estou incentivando, só estou tirando dúvidas, né? Claro. Entrei lá na Inglaterra, venceu o meu status de turista, eu consegui, gostei, estou aí trabalhando, e
Você sabe que na Deixa eu América, só quando... fazer uma pausa. Deixa eu só fazer uma pausa Ok. aí. Turista não pode trabalhar aqui. Então, tipo assim, só o motoqueiro mesmo que também não pode, mas está fazendo. Então, assim como nos Estados Unidos, a gente não pode passar a impressão de que, pô, eu vou entrar como turista e vai ter trabalho. Não tem Isso trabalho. mesmo, Aqui você isso precisa ter mesmo, isso documento para mesmo. tudo. Lembrando que esse pessoal, que igual nós estávamos citando agora, que trabalha ilegal, que aluga motoca, é ilegal, porque em qualquer lugar do mundo que você está com visto de turista, você não pode trabalhar, porque você está informando para o agente de imigração que você está passeando. Você só Perfeito. pode trabalhar a partir do momento que você tem um visto de imigrante e tem ali seu work permit. Independente do lugar, cada lugar tem o seu nome. Nos Estados Unidos é work permit, que é a sua permissão de trabalho. Então, mas assim, muita gente usa o visto, né, para Sim, trabalhar, e trabalho legal, escondido e tal. Na América, a gente sabe que se ele venceu o status dele de turista e ele ficou ilegal, já era. já era para ele conseguir se legalizar dentro do país. É muito difícil, tem algumas ressalvas que o cara consegue, mas é muito difícil, pegue perdão e tal, vários processos para você. Na Inglaterra também é a mesma maneira? Olha, eu vou ser muito honesto com você. Inclusive, eu tenho uma amiga para te indicar, que ela é advogada de imigração, ela dá suporte a Legal, apoio, bacana. ah, ela dá suporte a apoios a imigrantes aqui na Inglaterra, tá? Ela, bom, é uma pessoa muito que tem um conhecimento vasto e amplo nessa questão de imigração. Então, o nome dela é Adriana. Eu vou passar o contato para você depois. Legal, Seria bacana, legal por você favor. tentar marcar aí uma call com ela, mas eu não sei, eu não sei te dizer, tá? Se você qual visto que você consegue. Eu sei que aqui é muito mais rigoroso, e se você passar os seus 6 meses, existe a possibilidade deles irem te buscar em casa. Interessante. É, Sério? existe, porque eles têm um controle de quando você entrou e quando você tem que sair. Você tem um carimbo, você tem um registro, tá? Existem casos que eles, pô, denúncia, tem uma série de coisas. Você arruma briga, às vezes brasileiro, não tem muito orgulho de falar isso, mas às vezes brasileiro fala isso, fala aquilo, ou arruma uma briga com fulano, denuncia. Então tem casos que acontecem de que a imigração vai te buscar em casa. Sem falar que a imigração hoje aqui está em mudança de governo, né? Então o primeiro-ministro aqui mudou, então é um governo que, tipo, pô, eu não quero entrar em política, eu não estou aqui para falar de política, eu não Tá sei nada de ok. política, mas aqui é como se tivesse entrado o PT, tá? Aqui é como se tivesse entrado, então tipo assim, eles são, tá bem difícil o negócio por aqui, inclusive tem van da imigração passeando no meio da rua, entendeu? Tipo assim, catando os motoqueiros têm grupo no WhatsApp. Porra, a van da imigração está em tal lugar. Nego para de trabalhar, volta para casa, porque eles estão batendo muito cerco nessa questão dos imigrantes. Tem um dado muito, muito importante para passar para você. Recentemente saiu uma nota aqui que os Estados Unidos, a Inglaterra, está liberando, para você ter ideia, eles estão liberando criminosos de dentro da cadeia, estão liberando, estão soltando criminosos para poder colocar imigrantes dentro da cadeia. Nossa, Porque os imigrantes estão sendo presos, não tem espaço, estão colocando eles até que eles sejam realocados. Então, eu não sei muito bem disso, mas eu vi essa notícia, valia a pena se aprofundar, depois fazer uma pesquisa, mas criminosos que cometeram crimes, cerca de 2 mil criminosos estão sendo soltos da cadeia por conta de falta de espaço. Então, é um negócio que eu não consigo entender, um país de primeiro mundo como a Inglaterra, e aí realmente a gente perdeu um pouco o fio aqui, tá? Daqui a pouco a gente está falando de política, mas eu não tenho nem conhecimento para falar sobre isso, mas, enfim, tá, o negócio está estranho. falar sobre política é inevitável, porque é uma coisa que aflige a economia do mundo, né? Queira ou não queira, isso entra na economia da Inglaterra, o assunto que rola na América também, sobre imigrante agora, que é a eleição lá, a pauta do momento é a imigração também na América, e é um assunto que, assim, nós brasileiros não conversamos muito, porque nós que moramos no sul, sudeste, nós não vivemos o drama de quem mora em fronteira. Então, o assunto, de repente, vem mais à pauta normal do cotidiano do brasileiro sobre imigração, quem mora em estados mais
fronteira aqui no Mercosul, né? Então, esse pessoal sofre mais com a imigração, que é a realidade que nós que estamos no Sul-Sudeste não temos, né? Porque, assim, quando você pergunta para um americano, para um inglês, para um espanhol, para um português, qualquer lugar do mundo, sobre requisitos para imigração, ele não sabe, não tem a mínima noção, porque eles são nativos, né? Igual perguntar para mim, qual é o seu requisito que um imigrante entrando no Brasil, aí todo mundo fala, Brasil é a casa da mãe Joana, entra qualquer um, né? Mas Não, mas existe não é uma lei assim. de imigração no Brasil também, existe um processo, né, para quem quer se legalizar. E a maioria, eu acho que 99% dos brasileiros não tem mínima noção, né, cara? Não, além de não ter noção, eu vivenciei isso, que eu fui há 2 anos atrás, eu fui para o Brasil para passar férias, conforme eu mencionei, e eu não levei meu passaporte brasileiro. Eu levei só meu passaporte italiano. A Aham, minha sorte é que a minha carteira de habilitação do Brasil estava na minha carteira. Então, quando eu cheguei na Polícia Federal, a Polícia Federal, eu, com minha esposa e com meu filho, se minha Polícia Federal, você está fazendo o que aqui? Eu sou brasileiro, mas cadê teu passaporte? Eu ficou na Inglaterra. Pô, como é que você vai entrar aqui sem passaporte? Pô, é bagunça isso aqui? Não estou entendendo. Você não tem nenhum documento brasileiro? Por sorte, eu tinha a minha carteira de habilitação, minha CNH, e aí eu apresentei para ele, ele falou assim, pô, por sorte, senão você não ia entrar. Você ia voltar para onde nossa, você veio. cara, Tá? sério? Então, Juro por porque, Deus. então, a alegação dele seria o quê? Você é um europeu que está entrando, é, vem cá, como que foi esse processo da imigração? Não, na verdade, não tem nem processo. Na verdade, ele me deu, foi só uma chamada, ele me deu uma Aham, cutucada, porque ele não poderia não me deixar entrar, porque ainda assim eu poderia entrar como turista. Eu entraria tá, como sim, sim, turista. sim, sim. Mas ele falou que foi uma irresponsabilidade da minha parte eu não levar o passaporte. Tô pensando, eu, como brasileiro, estou achando que isso aqui é o quê? É bagunça? Cadê seu passaporte brasileiro? E eu realmente esqueci, eu achei que eu não ia precisar, porque eu sou brasileiro, eu tenho meu Aham, passaporte europeu, eu só precisava do meu europeu para voltar para a Inglaterra, mas aham. eu não preciso disso. Eu sou brasileiro, pô, não vai ter problema. Você falou, é igual voo doméstico, que eu vou ali para Bahia, eu vou para o sul, pego um voo doméstico e vou sem passaporte, eu sou brasileiro. Você pensou que era a mesma coisa. É, porra. Enfim, a gente aprende, né? A gente acaba aprendendo. Sim, interessante. Cara, agora me fala uma coisa para você. Você, no período que você morou, tanto na América quanto nesse período que você mora na Inglaterra, você, por ser brasileiro ou por ser imigrante, sofreu algum preconceito? Presenciou alguma coisa assim que chamou a atenção? Cara, preconceito é uma palavra que ela é bem difícil de falar, mas sim, eu sofri preconceito em. Eu vou dizer que eu sofri mais preconceito na Inglaterra do que na América, porque na América, porra, era tudo brasileiro. Então, na América, eu não tive muito preconceito na América, tá? Mas aqui na Inglaterra, é, e eu tenho muito orgulho de falar isso para você, para falar a verdade, porque por mais que eu tenha sofrido um certo preconceito, eu sofri um preconceito de pessoas que eram pessoas novas, pessoas que, tipo assim, que não têm muito é, um amadurecimento. Vamos Tá, lá, vou te dar um exemplo. Tá? Eu sempre considerei o meu inglês de 0 a 100, eu considerado meu inglês tipo assim, 99, tá? tá, 95, bota aí. Tá? E quando eu comecei a trabalhar na American Express, que é uma empresa que assim, eu lido com ingleses o tempo todo, não só com inglês, mas com ingleses com acentos diferentes, porque tem acentos diferentes, eu comecei a lidar com colegas de trabalho que têm 20, 22 anos de idade, que não entendiam o meu acento. Então, por muitas das vezes eu falava um negócio e eu tive colega rindo de mim. E aí teve um caso que eu falei assim, cara, eu chamei o cara na xixa, eu chamei o cara e falei assim, irmão, pô, você quer rir de mim? Não tem problema nenhum, não. Mas é o seguinte, você no meu país, você não ia sobreviver 24 horas, tá? Eu tô aqui no teu país falando o teu idioma, tá? E não acho justo você rir de mim por conta do meu acento, principalmente na frente de todo mundo, que era uma sala de reunião, e eu falei alguma coisa que soou engraçado para ele. E ele ficou super sentido com aquilo. Ele sentiu que realmente. Eu falei assim, irmão, você devia ter vergonha de fazer o que você está fazendo. Porque eu estou no teu país, sentado do teu lado, trabalhando na mesma empresa que você, falando e desenvolvendo a mesma função que você faz com a minha segunda língua.
você nem fala uma segunda língua. Que loucura isso aqui, enfim, subiu umas bolinhas aí. Normal, fica tranquilo. Enfim, você nem fala uma segunda língua. Então, ele acabou se tornando um amigo e tal, e foi bem bacana. Tem um outro caso de preconceito que foi no passado, de 2002 a 2009, quando eu era gerente de hotel aqui, e esse foi duro, esse foi brabo. Então, eu era gerente de um determinado hotel chamado Queen's Hotel aqui em Brighton, na cidade que eu moro, e tinha, como eu era gerente, tinha uma mulher fazendo uma reclamação na recepção. E eu fui chamado para atender essa reclamação. E eu atendendo essa reclamação, naturalmente que a mulher observou, ela estava nervosa, ela estava passando por um momento crítico na vida dela, e ela estava reclamando do quarto. E quando eu tentei melhorar a vida dela de alguma forma, quando eu tentei justificar que aquilo ali ia passar, que não sei o quê, no meu assento ela olha na minha cara e ela fala assim: será que eu poderia falar com algum inglês? Cara, foi duro, foi duro. Ali eu engoli seco e eu acho que eu saí muito bem da situação. E eu não falava metade da inglês que eu falo hoje, tá? Mas eu era gerente do hotel naquele momento. Eu falei assim, não tem problema. Eu vou resolver o seu problema, vou trazer um inglês para falar com você, mas eu queria deixar claro para você que o inglês que vai vir falar com você está sobre o meu comando. Então, eu é que tenho que decidir o que vai ser feito com você. Mas me dá um minutinho que eu vou trazer o inglês. Eu trouxe uma inglesa, nunca vou esquecer, o nome dela era Ângela, uma recepcionista inglesa, para conversar com ela, e eu fiquei do lado. E eu percebi que ela foi se acalmando, eu trouxe um copo de água com açúcar para ela, levei ela para uma sala separada, e ela tinha acabado de se divorciar do marido, ela estava tendo um momento difícil, e ela pediu mil desculpas para mim, eu consegui contornar a situação, e ela ficou super embarrassing, né? Como é que chama? Envergonhada, tá? Ela ficou super envergonhada. E eu tenho isso como um caso de sucesso, porque ela voltou a ficar no hotel mais 6 vezes. Depois daquele incidente, ela volta por 6 estadias e ela sempre me trazia presente, chocolate, uma série de coisas. Então ela acabou se tornando uma referência. Eu precisei de referência depois e ela foi referência para mim. Mas eu sofri um certo preconceito aqui por conta do idioma. Então, acho que você vai enfrentar preconceito em todos os lugares, seja no Brasil, nos Estados Unidos ou na Inglaterra, ou em qualquer outro lugar que você vá tentar a sua vida de imigrante. O importante é como você vai lidar com esse preconceito. Você não pode abaixar a cabeça, mas é preciso que você entenda que você está num país diferente e as coisas funcionam do jeito que eles ditam. Né? Lembrando que o inglês americano tem uma grande diferença do inglês britânico, né? Como faz essa comparação para a gente? É fácil fazer essa comparação. Até hoje eu falo 30 como se fosse 30. Aqui é 30. Tem inúmeros exemplos. Por exemplo, nos Estados Unidos você fala a lot of, a lot of things to do. Aqui na Inglaterra a gente fala a lot of things to do. É mais claro, é mais espaçado. Mas Tá, também tem as determinadas regiões aqui dentro que, por exemplo, quando você fala, nos Estados Unidos você fala water. Can I have a water, please? Water. Aqui é water. Water. quase como Então, se escreve, quase como se escreve. quase como se escreve, mas em determinados locais, como Londres, ou conforme você vai para umas regiões mais para o norte, você vai conseguir falar water. Water. Eles cortam metade da palavra. Então, eu acho que o inglês britânico ele é mais claro, ele é mais Uhum. fácil, ele é mais bonito, ele é mais posh, ele é mais clássico do que o inglês americano. Já a minha esposa, ela prefere escutar o inglês americano. Então, eu tenho meu ouvido treinado para o inglês britânico e eu acho que o inglês americano é um pouco mais enrolado. Uhum. Mas, para mim, não É faz porque diferença. Eu os sei que acentos que você estava querendo, exemplificando os acentos, na verdade, tem que lembrar para as pessoas que nunca tiveram vivência fora do país, é porque realmente, igual você falou, a diferença do water, com water, é que também existem gírias dentro do próprio país, existem gírias, né? Existem abreviações de palavras, e cada região tem a sua peculiaridade, né? não, e eu vou mais longe, eu vou mais longe. Brasil, vamos falar de Brasil, tá? Se eu encontro o Ayrton, eu encontro o Ayrton no meio da rua, e eu vou falar para o Ayrton assim, ó, você está bem, Ayrton? Eu não falo você. Do você sai só o C, do está sai só o tá. Você está bem? Assim, você está bem? Você está cortado, o está está cortado. Então, tu imagina na Inglaterra, onde eles não falam você está bem. Eles também usam esses cortes.
Tem um exemplo que eu, cara, esse é difícil, tá? Tem um negócio no inglês britânico, e no inglês americano também chama tag endings. Quando você vai falar assim, ô Ayrton, pô, você fez aquele negócio, não fez? Pô, não foi assim? Pô, então na Inglaterra é a mesma coisa, nos Estados Unidos é a mesma coisa. Você tem o isn't it. Isn't it. E eu não sou professor de inglês, não. Eu tenho um amigo para te indicar também, que ele é mentor de inglês, você vai ficar louco com ele. Esse cara é um fenômeno. Diogo do Inglês é o canal, vou te indicar ele. Mas ele vai poder falar mais sobre isso. Mas você tem aqui o isn't it. Isn't it. Não é? É como dizer assim, pô, e aí, não é? Pô, então, esse isn't it, você encurta ele para isn't, e aí você vai encurtando isn't, e no final das contas ele fica assim, ó, ine, 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 isn't Né? it, isn't it, ine. Pô, quando o cara falou ine para mim, eu falei, what the hell is ine? Ine. Você vai, mas, irmão, o que, que é isso? Ine, isn't it. Então eles vão abreviando, Então, assim como a gente também faz. É muito louco essa questão. É realmente tem que treinar o ouvido. e graças a Deus você já foi, já com o inglês, já entendia um pouco já. Pelo que eu estou observando, sua mulher está sofrendo pra caramba. A minha mulher, ela está estudando, ela estuda aqui num programa do governo, então ela tá aprimorando o inglês dela. O tempo que a gente teve dos Estados Unidos, ela não estudou inglês porque não se fala inglês em Orlando, na Aham, Flórida, mas aqui ela está estudando, está aprimorando, mas assim, de 0 a 10, ela entende 8 e fala 2. ok. Então, ela entende bastante, ela está treinando no ouvido dela e ela está desenvolvendo. Mas realmente não é fácil. E eu costumo dizer o seguinte, cara, você que não sabe nada de inglês, sabe nada, você começou a estudar inglês. O inglês é chato pra cacete. Eu vou falar pra cacete porque a gente está no YouTube para não falar palavrão. Mas o inglês é muito, muito chato. Só que eu considero, por exemplo, eu estudei no Brazos, no Brasil. O Brazos tinha 10 livros. Tá? Quando você passava o livro um, livro 2, livro 3, livro 4, do livro 4 em diante, o negócio começava a ficar bacana. Mas até você chegar no livro 4, esse é o exemplo que eu dou para todos os meus amigos. É um porre, é difícil, é chato, é maçante, pô, você desiste. Mas se você insistir em estudar inglês e você conseguir passar daquele nível de iniciante para o intermediário, o inglês começa a ficar gostoso, você começa a ouvir, ih, porra, entendi o que aquele cara falou, ih, pô, entendi aquela música, pô, que legal, pô, bacana. Então, tipo assim, você começa a ficar curioso e aí você vai ficando mais interessante. Mas, enfim, eu não sou professor de inglês, e eu estou aqui para falar sobre isso, mas só porque você perguntou, eu acabei te respondendo. E, cara, falar uma coisa pra você. Agora me fala aí sobre seu business, cara. Você tem algum business aí? Então, o meu business ele não é aqui ainda, tá? O meu business, assim, eu desenvolvi um suplemento de alta performance. E por que eu desenvolvi esse suplemento? Porque eu tinha 145 quilos, tá? Eu pesava 145 quilos. Eu fiquei muito, muito gordo e eu precisei fazer a redução do estômago. Então, eu Ok. fiz a cirurgia do estômago em 2013 e eu perdi 62 quilos. Foi uma mudança de vida sensacional na minha vida, foi assim realmente uma virada de chave. Só que a medicina ela te ajuda até um determinado ponto, tá? Eu costumo dizer que a medicina ela te ajuda a 80% e 20 é você contra você. Você tem que lutar contra você. Então, depois do período de emagrecimento, que obrigatoriamente você acaba emagrecendo por conta da cirurgia, eu Aham. comecei a voltar a engordar. E voltar a engordar não era algo que eu queria para minha vida. Então, simplesmente, tipo assim, só eu sei as dificuldades que eu tive para amarrar um cadastro. Eu tinha que prender a respiração para amarrar o cadastro. Eu tinha que prender a respiração para poder calçar uma meia. Então, todas as dificuldades de higiene pessoal e outras coisas mais que eu passava quando eu tinha 145 quilos. Quando eu volto a engordar, que eu começo a voltar esse processo de engorda, eu falei assim, não, eu preciso sair desse cenário. O que eu vou fazer? Eu vou começar a buscar algo que me dê energia para eu poder. Eu sempre fui um cara muito voltado ao esporte. Então, eu comecei a buscar termogênicos que me dessem energia. Só que eu encontrei termogênicos no mercado que me davam muita energia, e ao mesmo tempo que eles me davam energia, eles aumentavam a minha ansiedade. E Tá. diminuía meu foco, entendeu? Diminuía meu raciocínio. Então, descontrolava tudo. Eu tinha muita energia, mas eu perdi o meu controle em todas as outras áreas. Então, eu comecei a buscar um remédio para ansiedade,
um remédio para foco, um remédio para o raciocínio lógico, um remédio para memória e um remédio para... Então, eu tinha tudo isso em diferentes cápsulas, em diferentes vitaminas, ômega 3, cafeína e tudo mais que a gente conhece. Eu uni o útil ao agradável e eu fiz o V7 VUP. Na verdade, VUP é a minha marca. VUP significa Very Unique Power. Tá? O V7 ele é um produto, ele é o primeiro da linha de produtos dentro da linha VUP. E eu consegui colocar notrópicos aqui dentro. Você sabe o que é notrópicos? Não, não, explica aí. Notrópicos são ervas naturais. Muita gente, você já deve ter escutado falar que muita gente tomava Ritalina, sabe, para estudar para a prova, para ficar acordado a noite inteira, entendeu? Caminhoneiro que toma Rebite, Ritalina, essas coisas. Então, a Ritalina ela é um notrópico, assim como outros notrópicos que ajudam no seu foco, no seu raciocínio lógico. Então, eu consegui colocar notrópicos dentro da fórmula do V7. Então, o V7 hoje, ele traz para você uma energia na medida certa. Por que eu falo energia na medida certa? Porque ele não te dá muita energia, ele te dá energia suficiente para o seu dia, para 24 horas do seu dia. Ele te ajuda no seu foco, ele te ajuda no raciocínio lógico, ele melhora a sua produtividade, tá? Ele ajuda na sua memória, tá? E ele tem um pouco de libido ali, que eu não costumo falar do libido, porque eu não quero que as pessoas pensem que o V7 se tornou um Viagra, um Tadalafila da vida, que não é. Mas ele tem 1 miligrama que te ajuda também no libido. Então, eu não tenho concorrente no Brasil, porque não existe suplemento de alta performance que te entregue os benefícios que o V7 te entrega. Tá? Então, hoje, se você tiver interesse em conhecer um suplemento de alta performance que vai te ajudar na energia, no seu foco, na sua produtividade, no seu raciocínio lógico, te ajuda na diminuição da sua ansiedade, tá? Vamos lá. Tá? Ninguém vai tomar o V7 e acabou a ansiedade. Não, não é a cura para a ansiedade, mas o uso contínuo do V7 vai te ajudar a controlar a sua ansiedade. Então, tem pessoas que têm TDAH, têm distúrbio de déficit de atenção, que compram e utilizam o V7 que ajudam a controlar o seu foco, que te dão mais energia no seu dia a dia. Então, eu tenho um produto que tem uma eficácia comprovada. Depois, se você puder e me der permissão de colocar aí, colocar o link da minha bio, você pode colocar aí no seu no Pode mandar para mim que YouTube. eu coloco na descrição do vídeo. Coloca na descrição do vídeo o link da bio, pode colocar lá www.v7vup.com. Você vai entrar no v7vup.com, você vai entrar na minha página, eu explico tudo lá. Eu tenho testemunhos de inúmeras pessoas, não só brasileiros, como ingleses, espanhóis, italianos. Tem um italiano que ele é videomaker, ele trabalha fazendo edição de vídeo, ele comprou o V7 só para poder ficar focado nos vídeos. Então, eu consigo atingir uma grande gama de pessoas, tem um grande leque aí de pessoas. Quem é que não quer aumentar o seu foco? Quem é que não quer ter mais energia? Quem é que não precisa aumentar a sua produtividade? Então, quer dizer, o V7 é um produto único. Very Unique Power. Então, se você não conhece o V7, por favor, já coloca aí no link aí da descrição do vídeo do nosso amigo Ayrton, para a gente poder divulgar e propagar essa mensagem para todos, porque quem compra o V7 vai com a energia vai, ó, lá para cima. Eu costumo fazer esse VUP, minha Legal, marca legal. registrada. E aí, falar uma coisa para você. E lembrando, e você conseguiu patentear isso aí na América? Já era um projeto seu no Brasil? Foi na América? Foi na Inglaterra? Onde você teve essa ideia? Você conseguiu as documentações, as licenças? Como que foi? Não, é um produto licenciado pela Anvisa, comprovado com o selo da Anvisa no Brasil. Eu só vendo o produto no Brasil. Ah, ok. Embora eu more na Inglaterra, o produto só é autorizado e vem devidamente legalizado no Brasil. Aqui na Inglaterra eu ainda não consegui, a exportação dele é muito cara, porque eu não tenho os nootrópicos que eu utilizo, as ervas e as substâncias que eu utilizo nele não encontro na Inglaterra, então é um pouco mais complicado, eu teria que fazer um V7 genérico aqui para Uhum. poder testar, para poder lançar ele aqui. E, cara, eu só vendo no Brasil, mas tem pessoas comprando no mundo inteiro. Então as pessoas compram para você comprar o V7, você precisa ter o endereço do Brasil. Então, você compra, envia para alguém no Brasil e essa pessoa acaba enviando para Ok. você. Eu Uhum. ainda não tenho essa logística de enviar para todo mundo, mas futuramente, quem sabe, isso vai estar acontecendo. Com fé em Deus.
Com fé em Deus. E a gente tem muita fé que vai acontecer. E falar uma coisa para você, cara, é muito interessante, ó, mais um brasileiro saindo da caixinha, o cara que era da área de transporte, hotelaria, o cara está com um suplemento, pelo que você falou aí, cara, muito bom mesmo. E mostrando que o brasileiro, o cara é criativo, né, cara? Certeza. Eu queria pedir, inclusive, depois do particular, para você me enviar o seu endereço, que eu vou enviar um V7 de presente para você. Legal, muito bacana, agradecido. Ó, pessoal, bacana, hein? Agora fazer a propaganda. Assim, ó, se o V7 for bom mesmo, eu vou fazer propaganda dele no canal. Eu não tenho nem dúvida que ele é bom. Ele tem a eficácia comprovadíssima. Você pode ver depois aí na nossa página de vendas. Você vai ver os testemunhos que estão lá e você não vai se arrepender. Pode consultar se você está precisando de um suplemento que vai ajudar você com energia, com foco, produtividade, que ajuda a controlar a sua ansiedade. Enfim, é um suplemento único. Muito bacana. E aí, cara, vamos falar agora no assunto aqui que é interessante. Você daria qual conselho hoje em dia para uma pessoa que está pensando em imigrar, tanto para a América, que você tem experiência na América, quanto para a Inglaterra? Qual conselho que você daria para uma pessoa que está com foco de imigrar? Rapaz, como é que você me bota numa furada dessa, rapaz? Pois essa Você tem pergunta é uma pergunta, experiência, cara. Você já morou na América, já mora na Inglaterra. Você tem mas é uma, experiência. mas é uma pergunta muito difícil. Eu vou dizer o seguinte, eu acho que eu vou falar do fundo do meu coração, tá? Eu amo o meu país, eu amo o Brasil, tá? E é muito fácil falar isso daqui, né? Mas assim, eu hoje, se eu tivesse oportunidade que existe em outros países, como na América e na Inglaterra, eu não precisava estar saindo do Brasil. Então, eu precisei sair do Brasil por conta de falta de oportunidade. Então, o que a gente encontrou em outros países, tá? Então, se você está com falta de oportunidade, você tem garra, tem gana e quer o melhor para a sua vida, então você tem que tentar. Você tem que tentar. É preferível que você se arrependa de ter tentado do que você se arrepender de nunca ter saído daí. Então, um amigo meu até falou para mim: você mora aí, desculpa perguntar quantos anos você tem? 50. 50. Você já morou fora do país alguma vez? Não. Então, eu vou te falar agora. O que te impede de sair para morar? Você tá 50 anos que você está preso no Brasil. Quando eu falo preso, 50 anos que você não conhece algo novo. Então, o novo, ele é muito. Sair da zona de conforto é muito desconfortável. Mas é preciso, você precisa sair para que você conheça. Então, eu tenho algumas referências, porque eu morei no Brasil, eu morei nos Estados Unidos, morei na Inglaterra. Então, eu posso falar. Você precisa tentar, tá? Tem que tentar. Se der errado, beleza, você volta para o teu porto seguro. Mas você precisa tentar. Então, o conselho que eu dou, assim, se você está vivendo um momento que está difícil, não está vendo esperança, não tem solução onde você está. Eu não estou dizendo que o Brasil não tem solução, não, tá? Mas caso não tenha um momento, seu momento seja ruim, mete o pé, tá? Agora, ao mesmo tempo que eu falo mete o pé, tá? Jamais eu estaria incentivando você a meter o pé para ficar ilegal em outro país, nos Estados Unidos, na Inglaterra, seja lá onde for. A gente já bateu nisso algumas vezes aqui durante essa conversa. Mas entra como turista nos Estados Unidos, tenta algum tipo de visto de estudante, vai tentar algo, sei lá, tenta qualquer coisa para você se legalizar. Mas só de você estar tentando, você está fazendo uma experiência nova, você está conhecendo um mundo novo. Eita ferro, soltaram fogos aí agora. Enfim, mas veio até a calhar, né, o Fogo? Está tentando uma experiência nova, um mundo novo. Você precisa tentar. E você, Ayrton, eu vou te cobrar. Eu quero que você aplique para esse visto, porque você tem que sair desse Brasil aí para pelo menos tentar. Eu não estou dizendo que o Brasil é ruim, pelo amor de Deus, eu amo o meu país, tá? Mas eu volto para aí um dia, se Deus quiser. Não é o momento agora, quando eu estiver um pouco mais estável, mas eu acho que todo mundo deveria viver essa experiência. Todos têm que tentar viver uma cultura diferente, uma experiência, tem que ralar um pouquinho, sentir um pouquinho na pele para poder valorizar o que é o Brasil, o que é um calor humano, o que é, pô, enfim, a nossa cultura que é sensacional. E fala agora para mim, ficou todo mundo da sua família no Brasil? Alguém migrou junto com você, além da sua esposa? Não, só eu e a minha esposa, toda a minha família está no Brasil. Minha mãe, meu pai, meu irmão, meu filho. Eu tenho um filho no Brasil, eu tenho uma filha também no Brasil. Então, tá todo mundo no Brasil. Então, eu sou o único que está do lado de fora.
E agora você manda um abraço para seus amigos aí e para sua família no Brasil. Eu mando um abraço para todos meus amigos, minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu filho, pô, enfim, todos os meus colegas de futebol, colegas de trabalho, que espero que vocês estejam com bastante saudade de mim. Se Deus quiser, eu vou conseguir dar uma passeada aí no ano que vem para visitar todos vocês. Mas fica aí o convite, quem quiser fazer um passeio aqui na Inglaterra também, conhecer essa terra maravilhosa aqui, estão todos convidados. Legal, querido. Ó, foi um prazer. Você é uma pessoa super simpática. Cara, um prazerzão mesmo falar com você e ter aceitado o convite prontamente para gravar comigo. Foi um prazer mesmo. Prazer foi todo meu, tá? E foi realmente, de fato, eu gostei bastante. Pode me convidar para a próxima se você quiser. E vou te indicar a Adriana, que é psicóloga. Na verdade, a Adriana, eu falei que ela era advogada, ela não é advogada, ela é psicóloga de imigração. Tem uma Ok. outra advogada, tem um advogado para te indicar, doutor Vicente, eu tenho um psicólogo para te indicar, e eu tenho o Diogo do Inglês, é o canal que pode falar um pouco a respeito de idioma com você, Show. de sotaque, vai ser super sensacional você bater um papo com essa galera. Legal, vai ser um prazer mesmo, ainda mais por indicação sua. Com certeza vai ser gente boa e eu estou ansioso para gravar com essa galera. Mais uma vez, muito obrigado. Prazer foi meu. Uma entrevista, um bate-papo muito esclarecedor, muitas coisas que eu não tinha noção, e uma vivência que eu aposto que você teve uma vivência de vida nesse período curto de tempo de imigrante que você teve, que eu acho que, não sei sua idade, mas uma experiência que você teve nesse pequeno espaço de tempo aí, é uma experiência de uma vida, né? Eu tenho 47 anos de idade, eu até falei no início da minha introdução ali, mas. Bom, foi ótimo, foi muito bom, e realmente é uma experiência de vida e eu não me arrependo de absolutamente nada, eu faria tudo de novo. Eu acho que eu tomei as decisões certas e eu sou um cara muito arriscador, sempre arrisquei muito na vida, tudo na minha vida foi arriscando. E assim, vida que segue, vamos embora, bola para frente, energia lá em cima, VUP, V7, e foi um prazer. Ayrton, tamo junto. Prazer é todo meu. Ayrton Rocha, mais uma vez, com Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou, Vinícius! Um abraço.